pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos mais uma aula de Físico-Química. A gente vai ter hoje dois videozinhos sobre Termoquímica, que é o último assunto do nosso livro 2, certo? Então, vamos começar. No nosso cotidiano, existem diversas reações químicas que a gente está acostumado e às vezes a gente nem percebe que são reações químicas, certo? E todas as reações químicas, elas estão relacionadas a algum tipo de energia. Por exemplo, a queima do carvão, na hora que a gente vai fazer aquele churrasco, é uma reação química. Toda queima, toda combustão é uma reação química, certo? E ela libera energia na forma de calor. Então aqui a gente tem um exemplo de uma reação química liberando um tipo de energia. A gente também tem como exemplo as pilhas que a gente usa no controle remoto ou as baterias celulares. Dentro dessas pilhas acontecem reações químicas que produzem energia elétrica. Então aqui a gente tem mais um exemplo de uma energia sendo produzida, certo? E também aqui a gente tem a queima da gasolina, a queima do etanol, de qualquer combustível que pode ser colocado no carro, que vai gerar energia também, e essa energia vai se transformar na energia cinética, que é a energia do movimento, que vai dar um movimento ao carro. Então aqui nós temos 3 exemplos de reações que produzem energia. Mas existem também reações que necessitam de energia, como por exemplo a fotossíntese, que necessita da energia luminosa do sol para que a planta consiga transformar o gás carbônico no seu próprio alimento, que é a glicose, certo? E um outro exemplo que nós temos é o cozimento de alimentos. Para a gente cozinhar o alimento, a gente também precisa fornecer calor, energia térmica, certo? Então a gente pode ver que tem algumas reações que produzem energia, liberam energia, e tem algumas reações que absorvem energia para poder ocorrer. A gente viu que existem diversos tipos de energia que podem estar relacionados à reação. Só que o calor é a forma mais comum de energia que vai acompanhar as reações. E isso é que a gente vai estudar na termoquímica, certo? O que é a termoquímica, então? É o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Essas reações que a gente viu que liberam calor são chamadas de reações exotérmicas. Lembrando que esse prefixo exo quer dizer para fora. Então, se libera calor exotérmica. Como exemplo, a gente tem a combustão da gasolina. Na verdade, qualquer tipo de combustão. A respiração celular também, que vai liberar energia para o nosso corpo, que também é um tipo de combustão, certo? Qualquer queima vai sempre ser uma reação exotérmica. E as reações que necessitam absorver calor são chamadas de endotérmicas. Como exemplo, a gente tem o aquecimento do calcário, que é um mineral, que quando aquecido ele se transforma em cal e gás carbônico, certo? Então, reações que necessitam absorver calor, absorver energia, elas são chamadas de endotérmicas. Lembrando que o prefixo endo é para dentro, certo? E dentro da termoquímica, a gente vai estudar também a calorimetria. O que é a calorimetria? É o estudo e a medição das quantidades de calor liberados ou absorvidos durante um fenômeno físico ou químico. Então, o que a gente vai estudar é a medição da quantidade de calor, que é uma forma de energia, certo? A gente tem um pouquinho de uma ideia do que é a quantidade de calor. Vamos supor, tem aqui 2 fenômenos bem parecidos, que é o aquecimento da água, a mesma temperatura, vamos imaginar 25 graus Celsius, até chegar a 100 graus Celsius. Aqui eu tenho 1 litro de água, aqui eu tenho 2 litros de água. Será que a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para essas duas quantidades diferentes vai ser a mesma? Não, né? A gente já sabe que para 2 litros de água a gente vai demorar muito mais para aquecer. Então, quanto maior for a massa aquecida, que eu desejo aquecer, maior a quantidade de calor que eu vou precisar fornecer, certo? E como o calor é um tipo de energia, a gente usa as unidades comuns para energia. E no sistema internacional, a unidade de energia é o Joule, que vocês já conhecem, principalmente lá da física, né? Que é representado pela letra J. Mas a gente vai falar muito também em calorias, representada por cal, certo?
E por isso eu coloquei aqui o que é uma caloria. A gente ouve muito falar de caloria, certo? Mas como surgiu essa unidade? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, certo? Então essa é a definição de caloria, ok? E eu coloquei também as conversões de unidades. Aqui a gente tem aqui 1 quilocaloria são 1000 calorias, certo? Lembrando que esse K, esse prefixo quilo, significa 1000. Tipo, o quilômetro, que são 1000 metros, certo? Então sempre que eu tiver o Kzinho aqui, quer dizer que eu tenho 1000 unidades, certo? 1 caloria também é igual a 4,18 joules, se eu quiser converter de calorias para joules, ou vice-versa. E 1 kJ, como a gente viu, quilo, o prefixo para 1000, são 1000 joules, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um desenho de um calorímetro. O que é o calorímetro? A gente não falou que a calorimetria, ela estuda a medição da quantidade de calor? Como é que eu vou medir essa quantidade de calor absorvida ou liberada? Eu vou medir através de um calorímetro. O mais comum é esse aqui, ó. Como é que é esse calorímetro? A gente tem aqui dentro um becker com uma massa de água conhecida, certo? Um termômetro. Esse becker com água, ele vai ficar dentro de um recipiente isolante. Para que isso? Para que esse becker não consiga trocar calor com o ambiente, certo? Então ele está isolado ali. E um agitador elétrico. Qualquer reação que eu colocar para ocorrer aqui dentro, se for uma reação que libere energia, ela vai elevar a temperatura dessa água. E através dessa temperatura, já que eu conheço a quantidade, a gente vai ver que é possível calcular qual é a quantidade de energia que foi liberada, certo? Então, ó, a quantidade de calor que a água recebe é igual à quantidade de calor liberada pela reação. Isso se for uma reação exotérmica, certo? Se for que só a exotérmica que vai liberar calor. Uma reação que ocorresse ali dentro endotérmica, ela iria absorver o calor da água, então a temperatura da água iria diminuir, ok? E como então que a gente vai calcular a quantidade de calor? A gente vai ter os dados experimentais lá, através do calorímetro, e para isso a gente vai usar uma fórmula que é muito utilizada na física também, que é essa aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O que significa cada um desses símbolos? O Q é a quantidade de calor, certo? Que é o mais comum a gente usar em calorias. A M é a massa da substância que eu estou aquecendo em gramas. C é o calor específico. Para a água é sempre 1, tá? E ΔT é a variação de temperatura. Quando a gente fala de variação, a gente está sempre vendo a diferença do final para o inicial. Então é a temperatura final menos a temperatura inicial em graus Celsius mesmo, certo? A gente vai usar aqui essa temperatura. Então vamos ver um exemplo de como utilizar essa fórmula? Vamos lá, ó. Uma reação química exotérmica foi realizada dentro de um calorímetro e elevou a temperatura de 100 gramas de água de 30 para 50 graus Celsius. Qual a quantidade de calor liberada pela reação? A gente já sabe que a gente vai usar essa fórmula, certo? Então vamos extrair os dados aqui. Primeiro, eu quero descobrir qual é a quantidade de calor, certo? Não sei qual é a quantidade de calor. A massa de água, ele está dizendo aqui que é 100 gramas, certo? O calor específico da água, como eu falei, é sempre uma caloria por grama a cada grau Celsius, certo? E ΔT é a variação de temperatura, final menos inicial. Então vai ficar 50 menos 30, que é igual a 20, certo? Vou pegar todos esses valores aqui, vou colocar na minha fórmula. E é só resolver agora. E eu vou achar que Q é igual a 2.000 calorias. Ou seja, essa reação liberou 2.000 calorias. E com essas calorias ela conseguiu elevar a temperatura da água. Certo? Um outro termo que a gente ouve falar bastante na termoquímica é a entalpia. O que é entalpia? A variação da entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação a pressão constante. Todas essas reações que a gente está medindo
Algumas podem ocorrer em volume constante, outras em pressão constante. O que a gente, no nosso dia a dia, a gente mais vê são reações ocorrendo a pressão constante, certo? E essa energia que ocorre, essa liberação de energia ou absorção de energia que ocorre a pressão constante é chamada de entalpia. Se vocês forem ver, é sempre energia, entalpia, energia, certo? O que vai mudar é se a pressão está constante, se o volume é constante, ok? Mas a gente vai ver que a gente vai estar falando aqui sempre de entalpia, ou seja, de uma forma de energia que é a absorção ou liberação de calor, ok? E se eu estou medindo a variação de energia, como eu falei ali atrás, o que é a variação? É sempre a diferença do estado final para o estado inicial, certo? Então, variação de energia, ΔE, vai ser a minha energia final menos a minha energia inicial, certo? Para uma reação química, vamos supor que eu tenho aqui uma reação química genérica. A mais B, que são os meus reagentes, vão dar os produtos C e D, certo? Então, esse é o meu estado final e esse é o meu estado inicial. O estado inicial possui uma energia, o estado final possui outra energia, certo? Então, como é que vai ficar a minha variação de energia? Agora eu vou chamar de entalpia, não vou mais chamar de energia. E entalpia, vocês devem estar achando que esse Ezinho aqui é de entalpia, mas não. Entalpia a gente representa pela letra H, certo? Então, como é que fica a variação de entalpia? ΔH, que é a minha variação de entalpia para essa reação, é igual à entalpia do estado final. Quem é meu estado final? São os produtos. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Final menos inicial, ok? Então, essa vai ser a primeira formulazinha que a gente vai usar para calcular a entalpia. Mas a gente vai começar a calcular só no próximo vídeo. Agora a gente vai ficar mais com uma parte um pouco mais teórica, ok? Então, vamos lá, vamos pensar na nossa fórmula. ΔH é igual a H dos produtos, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Vamos pensar aqui nessa reação, ó. Carbono, ele está reagindo com oxigênio, está ocorrendo uma combustão, formando CO2 e mais calor, ou seja, o calor está como produto. Então, sempre que eu ver uma reação que o calor está como produto, quer dizer que essa reação está liberando calor, certo? E a gente viu lá nos slides anteriores que quando uma reação libera calor, ela é uma reação exotérmica, ok? Então, pela reação eu já posso ver isso. E como que eu vou ver isso? Num gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho aqui o valor da entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes, certo? E aqui eu tenho a entalpia do produto. Se vocês observarem, a entalpia do produto é menor do que a dos reagentes. Quer dizer que aqui houve uma queda de energia, ou seja, houve uma liberação de energia. Então, essa reação a gente também pode comprovar pelo gráfico, que é uma reação exotérmica, certo? Esse gráfico, ele também pode ser representado assim, tá? Vocês vão ver de vez em quando esse morrinho, que a gente vai ver melhor quando a gente estiver dando cinética, certo? A diferença, ó, daqui pra cá, aqui são os meus reagentes, aqui são os meus produtos. É como se fosse esse patamar e esse patamar. Essa diferença aqui é a quantidade de energia que foi liberada. E essa diferença aqui, dessa energia dos reagentes para a energia máxima, é chamada de energia de ativação, que é a energia necessária para uma reação ocorrer. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor, provavelmente no nível 3, que a gente vai ver cinética, ok? Então aqui a gente tem gráficos para reações exotérmicas, certo? E para uma reação... mais uma coisa, vamos lá. O que acontece com o sinal de ΔH para uma reação exotérmica? Vamos lá. Aqui eu tenho um valor de energia dos reagentes, que é mais alto que o valor de energia dos produtos. Na fórmula eu sempre faço produtos menos reagentes, certo? Se esse valor é menor do que esse, quando eu fizer essa diferença, esse valor vai dar negativo. Então, para uma reação exotérmica, ΔH é sempre menor que zero, ok?
Agora sim, vamos ver o que acontece com uma reação endotérmica. Vamos observar aqui essa reaçãozinha, ó. Eu tenho nitrogênio, oxigênio mais calor. Ou seja, ele está considerando o calor como se fosse um reagente. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que essa reação, para ocorrer, ela precisa de calor, ou seja, precisa absorver calor para formar o meu produto. Se ela precisa absorver calor, ela é uma reação endotérmica, certo? Como é que fica o gráfico de uma reação endotérmica? Eu tenho a energia dos dos reagentes, que é menor, e o produto vai ter uma energia maior, ou seja, está havendo um ganho de energia, está absorvendo energia. Então, se está absorvendo, quer dizer que essa reação é endotérmica, certo? E um outro tipo de gráfico que a gente pode ver é o mesmo gráfico, esse patamar é esse aqui e esse patamar é esse aqui, certo? Ele só está mostrando também a energia de ativação. E o que acontece com o ΔH? Se eu faço produto menos reagente e o valor do produto é maior, então esse valor vai ser sempre maior que zero. Essa diferença aqui vai ser maior do que zero para reações endotérmicas, certo? Então, para reações exotérmicas, ΔH é sempre negativo e para reações endotérmicas, ΔH é sempre positivo. Vamos lá, agora a gente vai começar a entender diversos nomes que a gente vê para entalpia. A gente vai ver que entalpia vão ter sempre um nomezinho acompanhando ela. O que significa isso? Vamos começar com a entalpia padrão. O que quer dizer padrão? Alguns tipos na química, nas ciências em geral, para a gente ter um padrão, às vezes a gente precisa ter um referencial. E esse referencial a gente chama de zero. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela fica a 750 metros de altitude. Mas 750 metros em relação a quê? Em relação ao nível do mar. A gente padronizou que o nível do mar é a altura zero, altitude zero, e tudo que fica acima dele a gente começa a contar. Do mesmo jeito que a gente tem no prédio, por exemplo. No prédio a gente tem ao nível do chão, a gente tem o térreo, que seria o andar zero. À medida que a gente vai subindo, a gente tem os andares positivos e para baixo, se a gente for pegar o elevador, aí a gente tem os andares negativos, que seriam o subsolo, -1, -2, certo? Então, o meu padrão aqui é o solo. E a entalpia, ela também, para a gente dizer qual foi a quantidade de energia liberada ou absorvida, a gente precisa de um padrão, a gente precisa de um referencial zero. E quem é esse referencial zero? A gente diz que toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Primeiro, o que é uma substância simples? São substâncias formadas por um único elemento químico. Por exemplo, H2 é uma substância simples porque só tem hidrogênio. H2O, a água não é uma substância simples porque ela tem o hidrogênio e o oxigênio, dois elementos químicos diferentes, certo? E o que é um composto no seu estado padrão? Um elemento ou composto químico, ele está no estado padrão quando se apresenta em um estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Muito grande essa definição, né? Condições normais de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm. Agora, o que quer dizer esse estado mais comum e mais estável? Por exemplo, o carbono. Vocês já devem ter ouvido falar que o carbono existem em duas formas na natureza. O carbono grafite e o carbono diamante. Qual deles é o mais estável? Qual deles é o mais comum, mais abundante? Logicamente, é o grafite, porque se fosse o diamante não seria caro. O diamante é caro porque ele é raro, certo? Então, o grafite, ele é mais comum. Então, ele é que está no estado padrão e é considerado que a entalpia do carbono grafite é igual a zero. E do carbono diamante, a gente vai calcular a energia para a transformação de um em outro a partir desse padrão de grafite zero. E alguém, quando calculou, o cientista calculou e viu que a entalpia era 1,9 kJ, certo? O outro exemplo que a gente tem é o oxigênio. O oxigênio, ele existe na forma mais comum como gás O2.
Então ele é o meu padrão 0. O ozônio é um alótropo dele, é o O3. Então ele não é o estado mais comum, então ele vai ter uma energia diferente de 0, assim como o oxigênio atômico, o oxigênio isolado, também tem uma energia maior ainda, certo? Então a entalpia padrão é a entalpia de todas as substâncias simples no estado padrão, nas CMSTP, e esse estado padrão é o mais comum e mais estável para aquele elemento químico, certo? A partir da entalpia padrão dos elementos das substâncias simples, a gente pode calcular a entalpia padrão de formação de substâncias compostas ou de substâncias simples que não são substâncias padrão. Aqui eu tenho, por exemplo, o H2, que é uma substância simples e só existe o hidrogênio nessa forma, o hidrogênio como substância simples, ou nessa forma, ou ele atômico, que não é estável. Então esse é o mais comum. Então a minha entalpia aqui é 0. E a entalpia do oxigênio, como a gente viu, também é 0. Quando eu junto 1 mol de hidrogênio com meio mol de oxigênio, eu formo a água, certo? Então aqui eu tenho a formação de uma substância. E calculou-se essa energia e viu-se que a variação de entalpia é menos 286,6 kJ por mol. É uma reação, então, exotérmica, certo? A gente vê aqui, ó, que a energia está diminuindo. Aqui a energia dos reagentes, aqui a energia do produto, certo? Então aqui eu tenho a entalpia padrão de formação para a água, ok? Um outro exemplo que a gente tem aqui, ó, é a partir de hidrogênio e do enxofre rômbico, certo? Mais o oxigênio formando o ácido sulfúrico. Os três aqui, a entalpia é 0 e calculou-se então a temperatura, a entalpia de formação do ácido sulfúrico, que é menos 813 kJ por mol. Se vocês observarem, a gente representa a entalpia de formação como ΔH0, um Ozinho ali em cima, que quer dizer padrão, e um Fzinho aqui embaixo, que quer dizer que é de formação, ok? Então aqui a gente tem a definição de entalpia padrão de formação. A entalpia ou calor padrão de formação de uma substância é a variação de entalpia verificada na formação de 1 mol da substância a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Observe que eu até falei mais aqui, ó, 1 mol. A gente só vai considerar a entalpia padrão se eu estiver formando 1 mol. Se eu formasse 2 aqui, isso aqui seria o dobro, não seria a entalpia padrão de formação, ok? E a partir, ó, eu coloquei aqui o símbolo de entalpia padrão de formação, que aqui está mais fácil de ver. A partir desta técnica de você pegar substâncias simples no estado padrão e criar substâncias novas, calcular energias liberada ou absorvida para a formação dessas substâncias, calculou-se vários valores de entalpia para diferentes substâncias, que eu coloquei algumas aqui nessa tabela, tá? Não estão todas aqui, obviamente, mas aqui a gente tem vários exemplos, certo? Aqui a gente vê algumas com sinal positivo, que são reações endotérmicas, outras com sinal negativo, que são reações exotérmicas. Temos a unidade em quilocaloria por mol e em quilojoule por mol. E essa tabelinha a gente vai usar muitas vezes em exercícios que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? A gente tem também a entalpia de combustão. O que é combustão? Combustão é uma queima, certo? Então, a entalpia ou calor de combustão de uma substância é a variação de entalpia, quantidade de calor liberada, sempre liberada, porque a combustão sempre libera calor, verificada na combustão total de 1 mol, mais uma vez, de uma determinada substância, certo? Então, aqui eu tenho como exemplo 1 mol de metano, certo? Formando gás carbônico e água após a combustão. 1 mol de etanol, metanol na verdade, é um álcool também, formando gás carbônico e água, certo? Então, a entalpia, o valor de energia da combustão de 1 mol de qualquer substância,
é a sua entalpia de combustão, e vai ser sempre um valor negativo, porque são sempre reações exotérmicas, ok? Finalmente, a entalpia de ligação. O que é a entalpia de ligação? Ou a energia de ligação? É a variação de entalpia, a quantidade de calor absorvida, verificada na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, supondo-se todas as substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius em 1 atm, certo? Como assim? Vamos pegar, por exemplo, o gás hidrogênio. Eu tenho aqui a molécula H2, certo? O que acontece se eu quebrar essa ligação? Para eu quebrar a ligação entre esses dois átomos de hidrogênio, formar dois átomos de hidrogênio no estado gasoso separados, eu preciso fornecer 435,5 kJ para quebrar 1 mol de ligações igual a essa, certo? Vocês vão ver que a quebra de uma ligação é sempre endotérmica, eu sempre preciso fornecer energia. E quando uma ligação se forma, ela vai ser sempre exotérmica, vai sempre liberar energia, porque quando eu tenho dois átomos instáveis que se ligam para adquirir a estabilidade, eles liberam energia, para diminuir a energia do composto formado, certo? Um outro exemplo que eu tenho aqui é o exemplo do O2. O O2, a molécula de O2 é O, uma ligação dupla, outro oxigênio. Para eu quebrar essa ligação dupla, eu preciso de 497,8 kJ para cada mol de ligações quebradas. E finalmente nós temos aqui o N2, que a molécula de N2 é N, ligação tripla, N. Para eu quebrar a ligação tripla, eu preciso fornecer 943,8 kJ para quebrar 1 mol de ligações entre dois átomos de nitrogênio. Vocês vão ver que à medida que eu aumento o número de ligações, de simples para dupla, quase trava-língua, para tripla, eu vou aumentando também a energia que eu tenho que fornecer. Quanto maior for o número de ligações, mais fortemente estão ligados os átomos, então eu preciso fornecer mais energia, certo? E a gente acabou, por enquanto, a nossa teoria. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai utilizar esses valores de entalpia para fazer novos exercícios, certo? E vamos aprender mais um exercíciozinho de uma lei que a gente não viu agora, ok? Então até a próxima!